Sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Então, hora eu vou olhar pra cá, hora eu vou olhar pra cá, porque eu tô tanto com o Instagram quanto com o Facebook aberto, mas eu acho legal porque algumas pessoas têm só Instagram, outras pessoas têm só Facebook, né? Então, aqui ficando nos dois espaços, dá pra gente interagir melhor e conversar, né? E eu acho que vai ser bem interessante hoje o dia, a gente vai bater um papo bem interessante falando, né, sobre empreendedorismo. Opa, agora sim, voltei. Oi, Eveline, boa noite, tudo bem? Quem já tá online aqui com a gente já tá ao vivo. Oi, Thaís, boa noite. Quem já tá aqui online ao vivo, aproveitem, apertem aí, quem tá no Instagram, aperta aquele aviãozinho, né? Convida as amigas, os amigos para participarem com a gente. Quem tá aqui no Facebook, que hoje eu estou multiplataformas, né? Então, quem tá aqui no Facebook também compartilha, pode compartilhar em outros grupos, porque pode ser que vocês ajudem outras pessoas que estão precisando ouvir, né, um pouquinho aí sobre empreendedorismo, sobre outras formas de trabalho. Então, vou me apresentar para vocês, porque eu acho que para a gente poder confiar, né, naquilo que alguém está nos dizendo, a gente precisa saber quem é aquela pessoa. Então, eu quero me apresentar, hoje vou me apresentar para vocês, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Aqui, para quem está no Instagram, eu vou habilitar aqui o balãozinho das perguntas, tá bom? Vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas, certo? Tem o balãozinho das perguntas, pode colocar aí dentro, pode perguntar. Quem tá aqui no Facebook também pode ficar à vontade. Eu tô dando uma olhada pra gente, pra eu poder ir respondendo pra vocês, tá bom? Mas bem-vindas, bem-vindos. Vou me apresentar. Meu nome é Mabile Gonçalves. Atualmente, né, eu sou empresária, trabalho no segmento da beleza, trabalho com uma marca americana que chama Mary Kay. Sou diretora, estou diretora, né? Não sou, estou. A gente geralmente está nos cargos, a gente não é os cargos, a gente está nos cargos de forma momentânea, né? Então eu vim aqui contar um pouquinho para vocês hoje sobre essa história, de como eu vim parar aqui, de como as coisas aconteceram na minha vida. Eventualmente você também pode estar passando por um momento parecido com o que eu passei, precisando ouvir que você vai sair desse momento, que as coisas vão melhorar, pode ter certeza, tá? Elas deram certo pra mim e elas podem com certeza dar certo pra você, certo? Então, lá na chamada, né, do evento, que eu contei pra vocês lá, minha chamada era que eu sou mãe, sou esposa e sou empresária, certo? E a minha história com o empreendedorismo, ela começa a partir do momento em que eu fiquei desempregada, né? Eu tenho 2 filhos, sou casada já há 15 anos, né? Não vou falar a idade, não adianta perguntar que eu não vou falar a idade, mas sou casada já há 15 anos. Estava trabalhando em uma empresa registrada, fixo, CLT, era gerente de vendas numa empresa muito grande e depois que eu tive meu segundo filho, eu acabei sendo desligada quando eu voltei da minha licença gestante. Então, principalmente agora, nesse período que a gente está atravessando, esse período de pandemia, né? Esse período em que as crianças começaram a ficar em casa, em que muitas vezes, né, alguns maridos foram, né, perderam sua colocação. As mulheres em especial, né, elas tiveram uma situação muito adversa na vida profissional delas, que foi precisar se manter empregada e ainda se manter em casa cuidando dos filhos e como dona de casa, né? Porque a gente deixou de ter aquele suporte que a gente tinha de escola, né? Por causa da pandemia. Então todas as crianças em casa, né? E você também, por outro lado, precisando trabalhar. Aquelas mães que conseguiram trabalhar em casa, em esquema de home office, não vou dizer que foi a melhor coisa desse mundo, né? Porque eu também estou em home office. Não vou dizer que foi tranquilo, que foi suave. Mentira se falar que foi, porque na verdade não é, né? Mas, de qualquer forma, quem esteve em situação de home office, ainda assim esteve numa situação muito mais confortável, né? Porque pôde ficar em casa, pôde se resguardar, pôde resguardar a tua família.
E aquelas mulheres que precisaram voltar, ou aquelas mulheres que nem sequer pararam, né? Então é isso que eu vou trazer hoje para vocês, que eu vou começar contando um pouquinho dessa história, desse momento, né? Nós estamos vivendo da história completamente diferente e adverso, que ninguém esperava que acontecesse, certo? Então esse é o momento que eu quero contar para vocês que nós estamos vivendo, tá bom? Para quem tá chegando agora, eu vou olhar um pouquinho para cá porque eu tô no Instagram, vou olhar um pouquinho para cá porque também tem um pessoal aqui no Facebook me acompanhando, certo? Então de vez em quando eu vou cruzar os olhares, mas eu vou focar aqui para vocês que estão no Instagram, certo? Então é esse momento que eu quero conversar um pouco para vocês. Em novembro nós estamos aqui atravessando um momento bem legal, né? Que é o mês do empreendedorismo feminino. O dia do empreendedorismo feminino, na verdade, ele é celebrado no dia 19 desse mês. Ele é muito, né, é muito falado. E aí, o que que acontece? Por que que eu resolvi, né, falar um pouco sobre isso? Porque hoje eu estou num universo que ele é completamente feminino, cheio de mulheres que são empreendedoras, né? Então tem tantas empreendedoras que trabalham comigo nesse segmento de cosmético, como nós temos muitas outras mulheres, e a gente olha em volta, as mulheres que para poder manter, né, a remuneração dentro de casa, foram fazer bolo, costura, crochê, né, foram desenvolver outras habilidades. Então, além do trabalho fixo, aquelas que têm o trabalho fixo também precisaram desenvolver essas outras habilidades, né? Então elas estão ali se equilibrando e fazendo várias coisas diferentes nesse mundo, né, do empreendedorismo. Então, para celebrar, né, esse universo tão grande que nós temos de mulheres que estão empreendendo, que estão fazendo, né, acontecer, estão ajudando a movimentar a economia desse país, eu resolvi vir contar um pouco da minha história para vocês e falar para vocês que se você já é empreendedora ou empreendedor, né, temos homens também que estão aqui acompanhando, muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Estamos todos aí juntos movimentando essa engrenagem econômica do país e a gente pode se fortalecer, né? Fazendo várias parcerias, trabalhando junto, né? Fazendo eventualmente algumas lives, enfim, dá para fazer muita coisa junto nesse regime de parceria, né? Oiê, tudo bem, Paulinha? E dá pra gente trabalhar de uma forma que cresce e agrega para todo mundo. Se você, porventura, não é empreendedor ainda, mas tem vontade de trabalhar para si, ou precisa, né? Porque às vezes não é vontade, é necessidade de ter uma renda diferenciada. Então, assista aqui comigo esses próximos 3 dias. Respira fundo, se enche de coragem e vai, porque vai dar certo. E se você não souber por onde vai começar, pode vir começar com a gente, pode vir com Mary Kay. Aqui é uma grande escola de empreendedorismo, onde várias mulheres se apoiam para que o nosso negócio dê certo. E às vezes você vem, trabalha, desenvolve seu trabalho nesse final de ano, depois em janeiro, né, se não for a sua vontade de trabalhar, né, firme com o empreendedorismo, continua na sua outra atividade que você possa vir a ter, mas se você quiser ser empreendedora com a gente e ficar com a gente, vai ser um enorme prazer, tá bom? Então vamos lá. Bom, como eu tava falando pra vocês, eu entrei nisso porque eu fiquei desempregada, certo? Muita gente, mas muita gente acha que eu saí do emprego que eu tinha, que eu ganhava muito bem, né? E simplesmente amanheci um lindo dia e falei, agora eu vou ser dona de casa, agora eu vou empreender, agora eu vou trabalhar por conta. A verdade é que não foi assim que aconteceu, tá? Eu sou formada em administração, então eu sou administradora de empresas. Eu tenho 3 especializações diferentes, que são na área de educação à distância, gestão escolar e meio ambiente, porque eu trabalhei também durante muitos anos dentro de instituições de ensino, né? Liderei equipes dentro dessas instituições de ensino e também fui professora, dei aula em cursos à distância, em cursos EAD, certo? Então eu tenho essas formações todas, comecei um mestrado, que acabei parando por causa da questão profissional, né? O mestrado ele não ia me agregar financeiramente naquele momento na empresa onde eu estava, então eu acabei parando o mestrado, né? Mas iniciei um mestrado em educação, né? Na UFSCar também, mas acabei parando. Bom, então isso aí é contando um pouco das minhas credenciais acadêmicas e eu já vou começar dizendo para você que está aqui, que quer ser empreendedora ou que é empreendedor. De verdade,
Gente, na prática, a teoria é muito diferente, né? Muito, muito diferente. E eu vou dizer uma outra coisa pra vocês. Eu conversava muito, né, com meu marido antes de vir empreender, na época que todo mundo, né, eu tava na CLT, tudo registrada. E eu falava assim, nós temos vários amigos que são empreendedores, ou que têm lojas físicas, lojas um pouco maiores, ou são empreendedores menores, né? E a gente via eles trabalhando ali, vendendo almoço, né, para comprar janta, porque o empreendedor é isso, né, gente? A gente precisa trabalhar todos os dias para fazer aquela remuneração funcionar, né? E a gente conversava aqui em casa, falava, Deus me livre, eu não quero nunca ter uma empresa, porque eu não quero ter que dormir e acordar pensando nessa empresa, né? Eu não quero ter a preocupação de ter vidas ali e funcionários e eu ser responsável por isso. Imagina se essa empresa não dá certo. Olha a minha responsabilidade para com essas pessoas. E isso era uma coisa muito forte, porque a gente tinha um pensamento aqui na minha casa, eu e meu marido, que veio dessa formação acadêmica que nós tivemos. Ele também é administrador de formação. E a gente veio dessa formação e a gente tinha esse pensamento, certo? Dando um oi aqui pro pessoal que tá online no Facebook. Olá, pessoal, podem mandar pergunta, tá bom? Tô com vocês aqui, tô no Instagram e vou responder o que vocês mandarem. Podem mandar, podem dar um oizinho, tá certo? E quem tiver no Facebook pode compartilhar, pode mandar o link para outros grupos, pode convidar pessoas. E você que tá aqui no Instagram, aproveita, aperta esse aviãozinho que tá aí, convida suas amigas, amigos, pessoas que você sinta que estão num momento de decisão profissional, ou porque tá desempregado, ou porque não tá feliz, ou porque não tá contente, ou já tem um negócio e quer fazer parcerias com outros empreendedores. Convida para assistir, tá bom? Vai ser hoje, amanhã e também na quinta-feira, 3 dias seguidos, a gente falando sobre empreendedorismo e movimentando uma rede de contatos, fazendo networking, fazendo os nossos negócios crescerem. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo, tá bom? Como eu estava dizendo para vocês, então esse era o nosso pensamento aqui na minha casa, certo? Por quê? Quando a gente, né, na idade que eu estou, ali quase com 40, meu Deus, né, na idade que eu estou, o que foi que a gente foi treinado, né? O que a gente foi condicionado, né, a participar? Só um minutinho, gente. Tem alguma coisa apitando aqui, já desativei, certo? No que a gente foi condicionado? A gente foi condicionado, na verdade, bom, para você ser bem sucedido, primeiro você precisa estudar, segundo você precisa passar no concurso público, não é isso? É a maior parte, né, das pessoas foi condicionada a esse raciocínio, certo? O que é natural. Isso aí a gente já sabe, eu também fui, muita gente foi. E pra gente quebrar isso é muito difícil. É um exercício mental muito forte. Então a gente tinha essa restrição aqui na minha casa em realmente desenvolver alguma coisa, ter uma empresa, ter alguma coisa. O que aconteceu é que eu, durante toda a minha vida, trabalhei na parte administrativa e num dado momento, né, tô vendo que a minha mãe tá aqui no Facebook. Oi, mãe, bem-vinda. Também estou no Instagram, tá? Se ficar mais fácil para você assistir a live, pode assistir pelo Instagram. E então, né, o que aconteceu, né, dentro desse momento que nós estávamos passando, que nós fomos, né, convidados a uma reflexão, eu saí dessa área administrativa e fui para a área comercial. Na empresa onde eu trabalhava, surgiu uma vaga para um processo interno, eu participei, era uma vaga para ganhar muito mais do que eu ganhava. E eu fui, confesso para vocês, totalmente focada no dinheiro, porque eu queria e precisava ganhar mais. Passei nesse processo seletivo, então saí, já fiz uma mudança profissional muito grande, de um horário de trabalho fixo, certo, né, ali, para um horário totalmente incerto, porque quem trabalha na área comercial sabe como que funciona. A gente não tem dia, não tem hora, não tem nada, não é verdade? Então, eu já saí de um universo que eu estava muito confortável para um universo onde eu já não estava tão confortável ali mais. E lá, dentro desse universo comercial, eu realmente peguei muito gosto, né, por uma coisa que até então eu não sabia, né, que é o relacionamento. Então, eu quero comentar aqui com vocês, começar conversando com vocês, que é o seguinte:
todo empreendedor, toda empreendedora, tá? A primeira coisa que a pessoa precisa ter na veia não é saber vender, é saber se relacionar, tá bom? Então guardem essa informação na mente de vocês, é saber se relacionar. As empresas são feitas de relacionamento, certo? E aí eu me identifiquei muito com a área comercial porque eu fui fazer relacionamento, eu fui me relacionar com esses clientes, com esses fornecedores, e eu aprendi isso, certo? E nessa empresa lá eu fiquei, dentro dessa área comercial, fiquei grávida, tá? Minha gravidez foi totalmente planejada, do meu segundo filho, não foi nada daquele, né? Nossa, não sei o que tá acontecendo aqui, realmente fiquei grávida, uma coisa completamente organizada e planejada na minha vida. Trabalhei, eu viajava muito, né? Então eu liderava 2 unidades de vendas, uma que ficava na cidade onde eu estou, para quem não sabe, eu estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e uma outra unidade que ficava na cidade de Sertãozinho, que é próximo, cerca de 30 quilômetros, tá? Eu liderava essas 2 filiais da empresa que eu trabalhava e tinha mais uma equipe espalhada, e eu viajava em torno de 100 quilômetros por dia, todos os dias, mesmo grávida, apesar de, né? Por quê? Gente, gravidez não é doença, né? Gravidez não é doença, muito pelo contrário. Para você ficar grávida, você tem que estar com uma saúde formidável. Então, quanto mais a minha gravidez evoluía, mais eu me sentia potente, né? Mais eu me sentia viva ali para trabalhar. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando eu retornei da minha licença gestante, eu fui desligada dessa empresa, certo? Trabalhei 30 dias, que era o período que eu precisava cumprir mediante lei, né? Tinha 30 dias de estabilidade. Voltei e a gente sente quando as coisas não estão a contento, né? Na verdade, durante o período da minha gestação, eu já sentia que eu não ia ficar muito mais naquele local, né? E aí, quando eu voltei, realmente, depois de 30 dias, eu fui desligada. Então, né, o que eu quero contar para vocês aqui, eu, né, tinha esse conhecimento que eu falei para vocês, acadêmico, de estudar, experiência, né, área de gestão, mas eu tinha dois impedimentos para o mercado de trabalho, tá? Quais eram? Eu tinha um filho de 4 anos e um de 5 meses. Então, é forte dizer isso, mas é a pura verdade, né? E assim, é a pura verdade de uma coisa que aconteceu há não muito tempo. A gente está conversando, falando de uma situação que aconteceu há 2 anos atrás, certo? Há pouco mais de 2 anos atrás. Eu fui para o mercado de trabalho, né? Buscar colocações. Então, o que aconteceu? No dia que eu saí, eu fiquei realmente, a gente fica transtornado porque você espera sem esperar. Eu tinha ali quase 6 anos naquela empresa, né? Ganhava um salário muito bom, vinha batendo as minhas metas, estava tudo, né, ali andando em conformidade. E quando eu fui mandada embora, eu fui buscar esse meu filho que eu tô contando pra vocês aí, que na época tinha 4 anos, certo? Na escola. E isso é uma coisa que me marcou muito. E eu tenho certeza que foi uma das coisas que me ajudou e me fortaleceu para vir pro empreendedorismo. Fui buscar meu filho na escola, e quem é muito próximo a mim sabe que depois que eu fui para a área comercial, fui para a área de vendas, eu não tinha mais dia, não tinha mais horário, eu não via os meus filhos, então os médicos era meu marido que levava, escola era ele que levava, reuniões era ele que participava, né? E aí a gente se torna refém do nosso salário, porque ninguém quer abrir mão do salário que tem, apesar da convivência. Bom, eu fui buscar meu filho na escola nesse dia, ele com 4 anos, ele olhou pra mim e falou assim, ele parou na rampinha da escola e ele olhou pra mim e falou assim: por que veio você? Por que não veio o papai? Pensa, uma criança de 4 anos. E aquilo eu engoli seco, eu não sabia o que falar, porque o que eu ia falar? E aí eu falei, você não tá feliz em me ver? Ele falou, eu estou, mas por que não veio meu pai? E aí eu contei pra ele, eu falei, olha, eu vim buscar você porque agora eu não estou mais naquele trabalho. E ele nasceu, meu primeiro filho nasceu, eu já estava trabalhando nessa empresa que eu comentei com vocês. Então, para ele, era impensável aquele trabalho existir sem a figura da mãe dele executando. Então, para ele foi assim a resposta. Falou, mas
não tem mais o trabalho? Eu falei, tem o trabalho, só que outra pessoa vai fazer. E aí veio a segunda pergunta, né? Óbvia. Ele virou pra mim e falou, por quê? Imagina você já com a dor do desemprego, da incerteza, seu filho te perguntar por que você foi mandado embora, né? Não fiz nada demais, não fiz nada de errado, bati as minhas metas. Por que eu fui mandada embora, né? Para mim é muito claro e é muito nítido que foi a questão da minha ausência durante o meu período de licença maternidade. A empresa, algumas pessoas na empresa, não posso falar empresa, mas algumas pessoas na empresa não viram com bons olhos a minha gestação, né? Elas entendiam que eu não deveria me ausentar para cuidar de bebê. Então, isso aí ficou muito claro. Bom, e aí eu falei pra ele, tentei desconversar, então falei pra ele pura e simplesmente que tinha uma outra pessoa, um amigo meu que ia fazer o meu trabalho, mas que eu já ia arrumar outro trabalho. E aí segurei as lágrimas e fui buscar o bebê de 5 meses na outra escola. Ainda bem que de 5 meses não falava, porque ter que me perguntar a mesma coisa. No dia seguinte, aquela sensação que, né, quem já ficou desempregado sabe como é, de você pegar o seu currículo que tá há anos ali sem atualizar e olhar para ele e falar, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Certo? Meu marido trabalha, né? Graças a Deus, mas a nossa renda é uma composição familiar, né? Como boa parte das casas. Então, se não tem a minha, é lógico que vai fazer falta em algum momento. E eu estava preocupada. E me lembrei nesse dia que há uns 4 anos antes eu tinha conhecido a figura de uma pessoa que trabalhava na Mary Kay, né? E que eu convidei para ir dar um treinamento para a equipe que na época eu liderava. E aí eu vou contar para vocês como foi esse dia, porque é muito interessante o tanto de preconceito que a gente tem com as pessoas que são empreendedoras. O tanto de preconceito que a gente tem com as pessoas que vendem porta a porta, que fazem venda direta, né? Nós não enxergamos essas pessoas como empresárias que elas são. Nós enxergamos como se fosse um subemprego, né? Porque a nossa mente ela está condicionada àquela estabilidade ilusória que um emprego registrado nos dá, certo? Pois bem, o que eu fiz? Eu combinei com essa pessoa de ir lá fazer esse treinamento para a equipe que eu geria. E eu lembro como se fosse hoje que eu abri a minha bolsinha de maquiagem e vi tudo que eu precisava comprar, porque na minha cabeça eu imaginei o seguinte: e eu vou comprar dessa moça porque, coitada, ela vai chegar aqui e se ninguém comprar nada, ela veio à toa, coitada, tadinha. Foi o meu pensamento. Gente, chegou a pessoa para dar o treinamento que eu pedi. Uma mulher linda, maquiada, perfumada, com salto, para completar ainda com um lindo carro cor-de-rosa. Eu olhei para ela, eu olhei para mim, eu fiquei com dó de mim a hora que ela chegou. Eu morri de dó de mim, porque eu tava o esculacho em pessoa. Então, só para vocês verem como a gente tem preconceito com as pessoas, como a gente tem preconceito com o empreendedorismo, certo? Por fim, ela veio, atendeu, eu fiz compras, as pessoas que trabalhavam comigo, as meninas que trabalhavam comigo também fizeram compras. Ela vendeu aproximadamente naquele dia uns R$2.000. Bom, e aí ficou nisso, nunca mais essa pessoa me convidou, na época me convidou para trabalhar com os produtos, podia ser um bico enquanto eu estava ali na CLT, podia dar continuidade, vender para as outras pessoas que estavam ali trabalhando comigo. Mas eu desconversei, falei que eu não sabia vender, que isso não era pra mim, que eu não tinha tempo, que eu tinha um filho pequeno. E dei todas aquelas desculpas que nós damos quando alguém nos pergunta se nós queremos trabalhar com venda direta, né? Com empreendedorismo, com empreender. Passaram-se 4 anos, fui pra parte de vendas e tudo isso que eu estou contando pra vocês. No dia que eu fui atualizar o meu currículo, o que eu lembrei dessa moça? E eu pensei o seguinte, falei, bom, eu vou atrás dessa moça agora porque eu vou pegar algumas coisinhas pra vender, certo? E não quero que o meu dinheiro acabe da minha rescisão, então vou pegar umas muambinhas ali pra vender, porque o que depender de mim, eu sei que eu vou sair e vou vender.
Então esse foi meu pensamento. Pesquisei, porque eu saí com uma remuneração boa, né? Saí com um dinheiro legal desse momento meu do desemprego. E aí eu fui pesquisar quiosques de algumas franquias para shopping, fui pesquisar mini empreendedorismos ali, coisas que eu poderia adquirir, né? E fui pesquisar sobre a Mary Kay, porque eu agendei de conversar com essa pessoa da Mary Kay. E aí me chamou muito a atenção o fato de ser venda direta. E me chamou muito mais a atenção o fato de não ter loja física. Então eu não precisaria gastar todo o dinheiro que eu estava recebendo ali na minha rescisão com ter um aparato físico, com ter um estoque, com ter um dispêndio financeiro, né? Enfim, tem até uma amiga que tá aqui na live, que é a Eveline, né? A Eveline tá aqui conversando, que ela lembra do dia, porque ela foi comigo conversar com essa pessoa da Mary Kay, né? E o que aconteceu? Eu estudei tudo isso, vi gente falando bem, vi gente falando mal, me balizei ali pelo meu conhecimento, que era um ótimo negócio perto de tudo que eu poderia fazer naquele momento. Então, eu liguei para essa pessoa, marquei de tomar um café, uma amiga muito querida que tá aqui comigo, a Eveline, beijo amiga, foi comigo nesse dia, porque eu precisava de um ombro amigo para chorar meu desemprego, ela foi tomar café comigo e eu aproveitei e entrei na Mary Kay. Bom, e aí eu me cadastrei, gente, resumo desse início, é que eu comprei um pouquinho de produtos ali, uma quantidade de mercadoria. Eu vendi essa quantidade de mercadoria em 15 dias, R$2.000, tá? Comprei R$2.000 de mercadoria, vendi os R$2.000 em 15 dias. Pra quem? Para as amigas próximas ali, para as amigas que tinham acabado de ter bebê como eu, pro meu círculo de amigos daquele momento, daquela situação que eu estava vivendo, né? Então, que mulher que não precisa comprar um batom, um creme, um perfume, né? Às vezes precisa comprar uma espuma de barbear pro esposo. Então, acaba vendendo. Se você abrir a boca e falar que você tem o produto, você acaba vendendo. Então, eu acabei vendendo isso em 15 dias. Só que também estava procurando emprego na CLT, porque isso era um bico. Eu não ia ser empreendedora. Lembra que eu falei pra vocês lá no começo que a gente não queria ter empresa na minha casa, que eu não queria ser empreendedora? Eu estava procurando emprego. E aí o que aconteceu? Aquilo que quem é mãe que tá aqui me assistindo, ou quem não é mãe, né, é pai, tá aqui, mas vivencia na rotina ali com a esposa, com uma irmã, com uma pessoa muito próxima, aconteceu que o mercado de trabalho, ele é muito seletivo. Infelizmente, ele é muito seletivo. Então ele seleciona você pela idade, né? Pense você que uma mulher com 35 anos já tá semi-morta para o mercado de trabalho, certo? Se você falar que essa mulher tem 2 filhos e um deles tem 5 meses, aí piorou. Porque, invariavelmente, ninguém pergunta pro homem se ele é casado, se ele tem filho, nem com quem o filho dele vai ficar enquanto ele tiver 8 horas trabalhando. Agora, pra mulher, pergunta, né? Como se o filho andasse colado com a gente 100% do tempo. Como se eles não tivessem pai para ajudar a criar e nem nada. Ajudar não, para dividir, né, a responsabilidade. Eu comecei a me deparar com várias salas de entrevista onde tinham meninas muito mais jovens que eu, onde tinham meninas que não tinham filhos, né, ou com homens, mas com uma faixa etária muito menor. O que aconteceu foi que a experiência que eu tinha não estava me servindo de nada, o conhecimento técnico de ter estudado não estava me servindo de nada, porque tudo isso não valia de nada porque eu tinha criança pequena. Então o mercado ele é muito seletivo. Então, gente, vou falar uma coisa pra vocês, toda vez que nasce um filho, nasce uma empreendedora. Toda vez que a mulher tem filho, ela torna-se uma empreendedora. Ela querendo ou não querendo, ela percebendo ou ela não percebendo, ela vira uma empreendedora, certo? Porque a gente tem aquela sensação da sobrevivência, né? De amparar, de cuidar, de resguardar. E a gente vai fazer o que for necessário. O que for necessário. Se você não arrumou na tua área, você vai pegar em outra. Se você não arrumou registrado, você vai vender porta a porta. Mas alguma coisa você vai fazer. Então, toda vez que nasce um filho, nasce uma empreendedora. Guardem essa informação porque ela é super importante. Continuei ali
vendendo meus produtos de Mary para as amigas, pessoas próximas, mas sem dar muito foco nisso, e procurando emprego. E a cada portada que você leva, quem faz entrevistas de emprego sabe disso, cada vez que você faz uma entrevista e você recebe um não, a sua autoestima cai. Cada vez que você faz uma entrevista e alguém julga você e fala que você não serve para aquela função, você começa a colocar em xeque a sua capacidade. Você começa realmente a ficar, mas será que eu sou boa mesmo? Eu acho que eu não sou. Eu devo ser ruim mesmo, né? A outra empresa me mandou embora, ninguém me contrata. Então você começa a ter um sentimento muito ruim sobre si. E para piorar, né? Se você é uma mãe e tem filho pequeno, eles sentem. Você não precisa dizer, mas eles sentem. Então, a cada frustração, o semblante se fecha. A cada frustração, você desmotiva. A cada frustração, sua autoestima cai. O que aconteceu é que, graças a Deus, eu entrei numa empresa onde eu tenho muitas mulheres para me amparar, onde eu tenho muitas mulheres para me ajudarem a cuidar da minha autoestima, então eu não fiquei tão ruim. E a gota d'água para eu realmente resolver não voltar a procurar emprego nunca mais foi que, num determinado momento, eu fiz uma entrevista, fui aprovada, não era para ser gerente de nada, era para ser vendedora, então era um salário baixo, era 30% do que eu estava acostumada a ganhar, mas era um emprego registrado, e como a maré não estava para peixe, já fazia um mês que eu estava procurando emprego, falei, ok, vou aceitar. E quando eu fui levar minha carteira de trabalho para esse RH, para assinar, o RH falou pra mim que esse valor que eu tinha combinado no dia anterior com o diretor da empresa era 50% menor. Vejam bem, eu combinei, eu organizei, estava fechado um valor de salário, eu cheguei pra minha contratação, eles me deram 50% menos. Pra mim foi muito interessante, porque quem deveria me acolher... Não, tem uma amiga linda aqui falando que a minha maquiagem está linda. Obrigada, porque a autoestima sempre é bom, né? Obrigada, amiga. Então, o que aconteceu? Esse RH, gente, quando eu fui conversar, né? E eu falei, olha, você me desculpa, mas eu não vou aceitar, não foi essa a proposta que me fizeram até então. Ela olhou pro meu currículo, isso pra mim foi um divisor de águas muito grande. Ela olhou pro meu currículo, falou o seguinte pra mim: nossa, mas faz só um mês que você saiu, né, do seu emprego, você ainda deve estar curtindo férias. Você deve estar curtindo férias. Aquilo pra mim foi um balde de água gelada, enorme. Por quê? O que aquilo queria dizer? Aquilo queria dizer que aquela pessoa que me entrevistou, aquele homem que me entrevistou, dono daquela empresa, achou, né, deduziu que eu, por ser mulher, por ter filho pequeno, que eu iria me sujeitar a ganhar metade daquilo que ele mesmo tinha combinado comigo. E o que me doeu dobrado foi que essa pessoa do RH, ela estava grávida, com uma barriga enorme, ela já devia estar de uns 7 meses. Então a gente, muitas vezes, infelizmente, não tem empatia de outras mulheres, né? Se colocar no nosso lugar. Ela também estava grávida, ela poderia passar por aquilo. E eu tenho pra mim que ela passou, né? Porque com uma empresa que tem uma liderança dessa, com certeza ela voltou e também foi mandada embora. E quando ela falou isso pra mim, eu olhei pra ela e falei, olha, realmente eu tô curtindo férias, viu? E eu fui mandada embora quando eu voltei da licença gestante. Gente, não aguentei, tipo, destilar esse veneninho nela. Ela ficou olhando pra mim, né? Peguei minha bolsa, fui pro carro. De dentro do carro, eu liguei pro meu marido e falei o seguinte pra ele: eu não vou mais procurar emprego porque eu já estou empregada. Ele virou pra mim e falou assim: você tá doida? O que tá acontecendo? Eu falei: eu já estou empregada, eu vendo Mary Kay e eu vou trabalhar com isso, e eu vou virar diretora, e eu vou ter uma equipe de vendas, e eu não vou mais me sujeitar a ouvir as pessoas falando que eu não sirvo pra nenhuma função. Gente, eu tive um surto, né, naquele momento. Eu não me cabia mais aquele tipo de situação. E eu resolvi que a minha vida ia ser liderada por mim, não por aquilo que outras pessoas em outras empresas, que às vezes com muito menos conhecimento que eu, achavam que eu deveria fazer, né? Então, tô contando tudo isso pra vocês, por quê? Pra vocês estarem aqui comigo nos próximos 2 dias,
ouvindo as coisas que eu vou contar para vocês sobre empreendedorismo, vocês precisam saber como foi esse começo. Vocês precisam entender como foi esse começo, né? Ninguém nasce grande. Ninguém entra num negócio grande, as empresas começam pequenas, a menos que você seja algum herdeiro de alguma empresa muito grande, você também vai começar pequeno, você também vai ter dificuldade, você também vai ter dúvida. E eu preciso contar isso pra você, certo? Eu preciso contar isso pra você. E preciso contar outra coisa, não desista, porque você vai conseguir. Não desista, tá bom? Não desista. Quem tá chegando agora... Pessoal, boa noite. Quem está chegando agora, estamos falando sobre empreendedorismo. Estou contando um pouquinho da minha história. Meu nome é Mabile Gonçalves, atualmente diretora da Mary Kay. Mas nós vamos falar de empreendedores de forma geral. E eu quero muito que vocês convidem e compartilhem, convidem outras mulheres, outros homens que possam ter interesse em ser empreendedores, em mudar de vida, certo? Apertando nesse aviãozinho, quem tá no Instagram, quem tá aqui no Facebook, compartilha, tá bom? Oi, minha tia tá aqui no Facebook. Oi, tia, tudo bem? Quero que vocês compartilhem, tá? Com as pessoas que estão doidas pra mudar de vida, que não sabem por onde começar, seja ela empregada ou desempregada, chama, traz pra cá pra gente bater papo, que vai ser muito interessante e vocês também vão poder fazer perguntas, tá bom? Mas para vocês ouvirem o que eu tenho para dizer e acharem que aquilo que eu tenho para dizer faz sentido para vocês, vocês precisam saber como que eu cheguei aqui. Então é isso que eu tô contando no dia de hoje, tá bom? Bom, enfim, dentro dessa situação toda, gente, que eu contei pra vocês, então o que que eu digo sempre, tá? Eu digo que eu fiquei 30 dias desempregada, porque a partir desses 30 dias que eu optei em ser empreendedora, eu deixei meu status de desempregada e passei a ser empresária em tempo integral, né? E é isso, é ser empresária em tempo integral. E o empresário, deixa eu contar uma coisa pra vocês, se ele não vender, ele não recebe, né? Não tem ninguém pra pagar o salário dele. Mas eu vou te dizer uma coisa, lembra que eu contei que eu tava naquela CLT registrada, ganhando muitíssimo bem, nessa época eu ganhava 3 vezes mais que meu marido? Pois é, também não tinha estabilidade lá e eu fui mandada embora. Então, gente, segurança não existe em lugar nenhum. Deixa eu contar isso pra vocês. Segurança e estabilidade não existe em lugar nenhum, certo? Se você tá com medo de empreender, se você tá com medo de trabalhar pra si, porque você tem medo de não ter rentabilidade, né, de não ganhar o suficiente, ó, aonde você está, você também não tem essa segurança. Tá bom? Não tem, infelizmente. Eu também não tive, não dura pra sempre, né? É muito raro quem entra numa empresa e se aposenta nela. Se você porventura for concursado, você vai ter um pouquinho mais de estabilidade, vamos dizer assim, né? Mas nem assim a gente tem tanta estabilidade. Meu marido trabalha numa empresa em que tá para ser privatizada. Ou seja, estabilidade zero, segurança zero. E é assim que as coisas funcionam. Sabe qual é a sua estabilidade? Você levantar todo dia de manhã e ir trabalhar. Essa é a sua estabilidade. Você ter saúde para todo dia de manhã você abrir a porta da sua empresa e trabalhar. Essa é a estabilidade que você tem. Fora isso, não tem um lugar para você ficar estável, tá? Então, foi assim que eu entrei, foi assim que eu cheguei para ser empreendedora. E foi muito fácil? Foi muito tranquilo? Não foi. Não foi. Sabe por quê? Porque a tua família muitas vezes não te apoia. O meu marido, no começo, não me apoiava. Não me apoiava. Por quê? Gente, era óbvio. Eu olhava para aquilo e falava, essa mulher ficou louca. Ela pegou meia dúzia de batom de creme e tá achando que vai conseguir sustentar a casa com isso, né? As pessoas não estão acostumadas com isso, né? Eu também não estava. Mas uma certeza eu tinha muita vontade de trabalhar. Eu precisava mostrar para as outras pessoas, para mim, que eu conseguia. Só que o mundo lá fora não me dava oportunidade. Então eu fui fazer a minha oportunidade, certo? E aí, dentro dessa situação, né? Meu marido olhava para mim, falava para eu procurar emprego, eu falava que não. Nós tivemos um evento, né, da Mary Kay aqui na cidade onde eu estou. E foi muito interessante porque até então eu ia sozinha nesse evento, né? Porque era um domingo de tarde e a gente não tem ninguém aqui na cidade que possa ficar com os filhos, família, ninguém.
E eu ia sozinha, mas a partir do momento que eu decidi, né, que eu ia pegar isso mesmo como profissão, que eu ia ficar firme nesse negócio, eu precisava da minha família comigo, né? Meu marido é meu sócio, né? Quem é casado aqui sabe, não é? Marido da esposa é sócio, gente. Contratinho que a gente assina ali é de sociedade, né? Seja na alegria e na tristeza, seja no lucro ou no prejuízo. Estamos juntos. Então, quando eu resolvi levar isso a sério, eu pedi pra madrinha de um dos meninos ficar com eles. E aí eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, falei pro meu marido, falei, olha, vai ter um evento domingo da empresa, eu quero que você vá comigo. E ele, muito ironicamente, olhou pra mim e falou assim, e as crianças vão ficar com quem? Gostaria muito de ir, mas que pena que não dá. Eu falei, mas dá, porque eu já achei quem vai ficar com eles, viu? E você vai. Então, a partir do momento que eu me posicionei, que ele viu que era sério, né, que aquilo era importante pra mim, ele foi. Meio contrariado, mas foi. E graças a Deus, gente, eu escolhi estar num lugar que é muito bom. Então eu escolhi estar num lugar onde eles chamam a família para participar, onde a família faz parte desse negócio, onde a família recebe informação. Então foi muito bom, eu fui nesse evento com ele, eu fiquei na sala onde ficam as consultoras, ele foi para uma sala onde ficavam os parentes, namorados, família, pais e afins, tirando todas as dúvidas, né? Pra ver que a mulher não tava entrando numa furada, não tava rasgando nota de 100 reais. E aí ele saiu dessa reunião já um pouco mais alegre, um pouco mais motivado, né? Então, isso aí já deu um pouco mais de energia, né? Deu um pouco mais de energia. Aqui dentro da Mary Kay é uma empresa que nós temos, a gente fala muito que aqui é uma franquia móvel, né? Porque a gente tem todo o aparato de uma franquia sem ter que pagar aqueles royalties que nas franquias existem. Então, a gente tem um sistema de faculdade corporativa para fazer os treinamentos, a gente tem todo um respaldo de marketing, de mídias sociais, treinamento, né? Sempre você tem uma liderança com você ali, né? Que dentro do nosso negócio é a figura das diretoras de vendas, que é o cargo que eu ocupo hoje. Então a gente tem muito suporte, né? Graças a Deus. Só que o empreendedor, apesar desse suporte todo, o empreendedor não tem chefe, né? Então deixa eu contar isso pra você também que tá aqui assistindo, criando coragem para empreender. Deixa eu contar isso pra você, tá? Quando a gente começa a empreender, a gente não tem chefe. E se você vem do mercado tradicional, né? Deixa eu ajustar aqui. Se você veio do mercado tradicional, onde você bate ponto, tem horário, tem metas rígidas, tem tudo aquilo, no começo você se perde. Eu também me perdi, né? Porque qual era a minha rotina? Eu sabia que eu tinha que trabalhar X dias por semana, X horas por semana, eu tinha que entregar um resultado de vendas na empresa, porque senão dali eu podia ser desligada, né? Quando eu virei empreendedora, quem que me cobra? As minhas contas, né? Os meus boletos para pagar. Eles me cobram, só eles me cobram. Então, qual que é essa minha rotina? Acordar de manhã e fazer o quê? E fazer como? Né? De que jeito? Então, eu passei... Tô olhando pro relógio aqui porque é 1 hora de duração a nossa live no Instagram, senão ela cai e a gente já tá quase pro final, tá bom? Mas eu vou terminar essa história do comecinho aqui com vocês, tá bom? Muita gente chegando agora, boa noite, meus amores. Estamos falando sobre empreendedorismo. Hoje eu estou contando um pouco de como virei empreendedora, tá bom? Então, se você tem alguém aí que você gosta, que quer empreender, eu estou com Mary Kay, mas o assunto aqui não vai ser vinculado com marca, né? Tô contando a minha trajetória, mas tudo que eu vou contar aqui serve para qualquer tipo de empreendedorismo, para as pessoas que querem começar algum tipo de negócio. Hoje estou contando um pouco da minha história para vocês saberem, né? E saberem o porquê eu vou dizer algumas coisas nos próximos 2 dias. Então eu vou estar com vocês também amanhã, às 21h21, certo? E de novo na quinta-feira, às 21h21, certo? Então, se não deu para assistir tudo hoje, tem gente pedindo para deixar gravado aqui, eu vou deixar gravado no IGTV. Assiste depois, manda para os amigos, para as amigas e peçam para eles assistirem amanhã e quinta-feira, para a gente trocar experiências, fazer networking, formar parcerias,
Se você já for empreendedor, a gente pode pensar em algum trabalho junto, que é muito legal a gente se fortalecer nesse momento da economia. E se você não tem nenhum tipo de negócio ainda, mas tem vontade de empreender, tá com vontade, vai ser super bem-vinda, muito bem-vinda conosco na Mary Kay, tá bom? Aí é só me avisar, eu explico pra vocês como vir pro nosso mundo cor-de-rosa. Mas como eu tava dizendo pra vocês, e isso vai ser um dos temas que eu vou tratar amanhã e depois de amanhã, quando você não tem chefe, como você faz? Aí vem a parte da organização. Porque se você está trabalhando em casa, e isso foi uma coisa que eu vivenciei quando eu saí da CLT e comecei a trabalhar por conta, trabalhar para mim, e é uma coisa que todo mundo que fez home office ou que está fazendo home office nesse momento está passando, né? Porque a gente acorda e o trabalho já tá ali, né? O trabalho já tá ali, e aí você liga o computador e tem alguma situação ali para fazer, mas aí você lembra que você tem almoço, aí você vai na cozinha tirar uma carne para descongelar, aí você lembra que tem um lixo para pôr na rua e você coloca, e aí você lembra que tem uma roupa para bater. O que que acontece, né? Os empreendedores, principalmente quando eles estão começando, é muito complicada essa questão da gestão do tempo. Gerir a sua vida pessoal e gerir a sua vida profissional, tudo ali junto no mesmo espaço, né? Então, a gente tem algumas pegadinhas na gestão de tempo, na gestão de relacionamentos, né? Tem todas essas questões que a gente atravessa que depois, com o tempo, a gente aprende a se organizar. E é sobre isso que nós vamos falar aí amanhã e depois de amanhã, sobre algumas oportunidades de negócio que vocês podem ter, quem quer começar algum tipo de negócio, certo? Como gerir, como organizar esse tempo, como separar, como ter produtividade, como conseguir ter rentabilidade, né? Parcerias que você pode fazer com outros empreendedores. Então, tudo isso são coisas que eu vim desenvolvendo depois desse período, né? Que eu me tornei empreendedora, que eu estou empreendedora, graças a Deus, e vou ficar, certo? E a gente vai conversar nesses próximos 2 dias, tá bom? Então, só pra a gente concluir, tô olhando aqui, o tempo já tá se esgotando, mas pra gente concluir, eu, durante esse período, tá, do empreendedorismo, porque o empreendedor, muita gente fala isso, e eu vou reforçar com vocês, empreendedor tem dor no nome, né? Por quê? Não é fácil, tá? E aí eu vou te dizer uma outra coisa. Você precisa escolher qual é o difícil que você quer para sua vida. Você quer o difícil de estar num lugar que você muitas vezes ganha pouco, que você muitas vezes não tem reconhecimento, que muitas vezes você trabalha com pessoas que você não gosta, que não gostam de você, que querem te ver pelas costas. Você quer encarar o difícil de precisar levar um filho no médico e não poder, muitas vezes precisar se humilhar para ter meia hora de folga e ouvir coisas que você não quer, participar de reuniões desagradáveis, certo? Essa é a parte difícil de um emprego, de trabalhar para outra pessoa, né? Tem um monte de coisa boa? Tem, mas essa é a parte difícil. Se você resolver ser empreendedor, se você resolver ser empreendedora, tem um monte de coisa boa? Tem, mas também tem um monte de coisa que é difícil. Então você precisa escolher qual é o difícil que você quer encarar, porque fácil nada vai ser. Isso aí eu posso te garantir, nem lá nem cá. O que aconteceu foi que eu, logo que me formei diretora, certo? Eu caí na ilusão de voltar para a CLT. A empresa que me dispensou, a pessoa que me dispensou me convidou a voltar para um outro cargo na empresa. E como a gente é empreendedora, a gente tem flexibilidade de horário, de dia, de trabalho, de tudo, você acaba caindo naquela pegadinha, né? De, eu vou conciliar tudo, né? E eu coloquei um monte de condição para voltar para essa empresa, para voltar para essa CLT, certo? E fui. Porque antigamente eu não tinha horário, não tinha dia, não tinha nada. Então eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Eu era da área de vendas, onde houvesse a mínima oportunidade para vender, eu precisava estar. Sem pestanejar, porque quando você está trabalhando registrado para alguém, você não questiona, você cumpre. Porque se você não cumprir, você tá fora, né? E é assim que funciona. Então eu coloquei uma série de exigências e voltei para essa empresa.
E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fiquei 30 dias e eu pedi demissão. Eu fiquei 30 dias e eu pedi demissão. As pessoas da empresa achavam que eu estava louca. Como pode ela, né, teve a oportunidade de voltar para a empresa registrada, segura, pedir conta para ser vendedora de catálogo? Porque é isso que as pessoas imaginam, né? É isso que as pessoas imaginam. Gente, eu pedi conta e foi o dia mais feliz da minha vida. Eu vou dizer isso pra vocês. Não foi por causa do ego, não foi por causa de nada disso. Eu tenho amigas que falam, você voltou só pra pedir demissão, mas na verdade não foi, né? Eu voltei porque eu tinha ainda aquela ilusão da segurança. E o que que aconteceu? Eu percebi que segura eu estava trabalhando pra mim. Eu percebi o óbvio diante dos meus olhos. Se aquelas 8 horas que eu estava dedicando para levar lucro para outras pessoas, se aquelas 8 horas que eu estava dedicando rigidamente para levar lucro para outros empresários, eu podia trazer de lucro para mim. Então é um raciocínio muito óbvio, né? Quando a gente começa a falar, parece que é muito óbvio. Mas não é. Na hora ali não é. E quando caiu o meu salário, né, da empresa que eu estava CLT, e caiu o meu, vamos dizer, salário, meu bônus, vamos dizer assim, porque nós que somos diretoras dentro da Mary Kay, a Mary Kay também nos paga, né, uma remuneração, porque nós temos ali um time para liderar, então eles nos pagam essa remuneração, que é um bônus da diretora. Quando caiu as duas coisas, gente, eu tinha ficado 30 dias sem dar suporte para as pessoas que trabalhavam sob a minha liderança, e ainda assim, esse meu bônus, esse meu salário era maior do que aquilo que eu estava ganhando na CLT. Eu não tive a menor dúvida. Caiu o salário, eu pedi demissão. Né? Porque é muito diferente quando você trabalha para você e você sabe que quanto mais você produzir, mais você vai ganhar. E quando você trabalha para os outros, muitas vezes você vai trabalhar dobrado, triplicado e você não vai ganhar mais. Se você for da área de vendas, pode ser que você ganhe sim um pouco mais, porque é comissionado, né? Só que na contrapartida, você muitas vezes vai ouvir o que eu ouvi do meu filho, né? Que quando eu fui voltar para essa CLT, ele virou para mim, falou para eu não voltar, e eu perguntei por quê. Ele não sabia responder, mas eu sei. Ele é criança, ele não consegue juntar as palavras para expressar o que ele estava sentindo. O sentimento dele era de: mãe, não volta, porque senão eu vou ficar sem você. De novo, né? Porque eu não estava vendo ele crescer, eu não estava acompanhando ele crescer. Então, foi esse o sentimento, né? Então, a família da gente, ela merece atenção, ela merece cuidado. Pensa com carinho se as horas que você está dispondo do seu dia estão te remunerando de uma forma adequada, de uma forma prazerosa, de um jeito que traga você para próximo da sua família, traga você para perto das suas crenças, daquilo que você acredita, né? Eu encurtei bastante essa história minha, dessa minha entrada na companhia, né, na Mary Kay, mas aqui a gente tem uma filosofia que é Deus em primeiro lugar, independente da sua religião, você tem que ter a sua fé. Em segundo lugar vem a sua família. Em último lugar vem a sua carreira. Eu nunca trabalhei em um lugar na minha vida que me lembrasse que eu preciso fazer as minhas orações. Eu nunca trabalhei em um lugar na minha vida que me falasse que a minha família vem antes do meu trabalho. Nunca. Muito pelo contrário. Quando meu celular tocava e eu estava na empresa, podia ser quem fosse, podia ser pai, mãe, marido, escola de filho, o que a gente faz? A gente desliga a ligação, a gente não atende, a gente não fala, né? Porque você está naquele lugar sagrado que é o seu trabalho. Só que quando o seu trabalho invade a sua casa e liga para você fora do seu horário, te manda um e-mail, te deixa fora do prumo, você atende, não é? Você atende. Eu atendia. E eu tenho muita certeza que muita gente que tá aqui dentro, que tá assistindo, que tá vendo. Oi, minha cunhada linda, tá aqui no Facebook. Beijo. Tenho certeza que muita gente que tá aqui assistindo também deixa a empresa invadir a sua casa, né? E o que eu vou dizer pra vocês é que se você não tiver fé, seja lá no que for, na sua crença, né?
a sua casa começa a desandar. E se a sua família não estiver bem, se você não estiver bem com a sua família, a sua carreira não deslancha. Então, são coisas muito óbvias, mas que no mundo lá fora, né, não existem. E quando você começa a trabalhar para si, você pode ter essa oportunidade de priorizar e de escolher, né, com quem você trabalha, que horas você trabalha, como você trabalha. O empreendedor, gente, ele trabalha muito, muito, tá? Antes eu trabalhava todos os dias, 12 horas, fora da minha casa, certo? Hoje, dependendo do mês, dependendo da agenda que eu me coloco, porque eu mesma faço as minhas metas, tem dias que eu também trabalho 12 horas, tá? Não vou negar, tem dias que eu também trabalho. Mas eu posso depois me dar o luxo de tirar 3 dias de folga se eu quiser, para curtir minha família, para não falar com ninguém, né? Então, a gente tem muitos benefícios, a gente tem uma forma muito prazerosa de trabalhar, né? A gente está chegando ao final da nossa live de hoje. Então, para finalizar para vocês, a partir do momento que decidi, né, seguir carreira dentro desse negócio, além de ser consultora, né, de ser, para quem não conhece o nosso linguajar, além de ser vendedora dos produtos, eu resolvi também liderar uma equipe, liderar um time. Eu pulei em 8 meses de ser uma vendedora sozinha, ser uma consultora isolada, para ser uma diretora com uma equipe de vendas, né? Uma equipe de consultoras como irmãs empreendedoras, porque na verdade a gente não tem uma relação de subordinação. O que a gente tem é que eu, por um acaso, optei em trabalhar exclusivamente com isso, em seguir carreira com esse negócio. Então tenho mais experiência que essas minhas irmãs empreendedoras, estou aqui ajudando elas na condução do negócio delas, né? E para isso a Mary Kay me remunera, olha que beleza, né? Então essa que é a diferença. Em 8 meses eu dei esse salto, dei esse pulo para virar diretora, né? Hoje, graças a Deus, aí tem uma equipe que está na minha liderança aí, com mais de 100 pessoas, né? Então hoje tem mais de 100 empreendedoras que estão aí na minha liderança, trabalhando na área de cosméticos, né? Então se você se imagina empreendendo, se imagina fazendo alguma coisa, participa, vem com a gente aí esses próximos 2 dias, certo? Ainda. E vamos conversar mais. E aí eu vou dar várias outras dicas para vocês agora, a partir de amanhã e de quinta, de alguns negócios, como escolher, que jeito escolher, gestão do tempo, certo? Metas, prazos, vamos pegar esse final de ano, vamos começar 2021 diferente, se organiza, se planeja e vai, porque vai dar certo, eu tenho certeza, tá bom? E aí pode ser com qualquer coisa, se você tá pensando em fazer crochê, tricô, vender bolo, enfim, o que você tá imaginando que você vai fazer na sua vida, tá? Tem algumas regrinhas, algumas coisas que valem para qualquer empreendimento, vai ser sobre isso que eu vou falar para vocês. Se eventualmente você não pensou em nada, mas a única coisa que você sabe é que você quer mudar e quer começar um negócio diferente, aí pode me chamar e vai ser um prazer você vir estar com a gente aqui dentro de Mary Kay, empreender num lugar maravilhoso, aonde a sua fé é respeitada, aonde a sua família é respeitada e aonde você tem uma remuneração muito legal, muito atrativa, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, não vai dar tempo de ter nenhuma pergunta porque já vai desligar, tá bom? Mas eu espero vocês amanhã e quem tiver pergunta pode mandar inbox que amanhã eu respondo, tá certo? Beijos, meus amores, pessoal que tá aqui no Facebook, ó, beijos pra vocês e eu espero todo mundo